Fala, grande ser luz! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é no seu horário que você vai estar vendo esse vídeo. E para mim é uma honra enorme, né? Tá também assim sendo um dos primeiros vídeos aqui do ano e que você esteja aqui, né? Compartilhando, que você esteja aqui de alguma maneira participando e se envolvendo, né, com esse assunto que é a iluminação cênica. Esse canal ele é exclusivamente, né, para poder falar desde terminologias, desde a parte técnica, passando pela área de criação, passando pela área de comportamento, né, ligado ao ramo profissional dos iluminadores, ou então qualquer profissional que trabalhe de alguma maneira com iluminação. Desde que eu criei esse canal, ele foi feito para isso, então eu agradeço imensamente por você estar aqui fazendo parte dele. E espero, né, que esse ano aí seja muito bom para todos nós e que eu possa estar trazendo muita informação aqui. Aliás, em falar em muita informação, deixa eu já pedir também para você o seguinte, né? Se você quiser se inscrever, clica no sininho, né, que ele vai estar aqui embaixo, e daí você recebe as notificações, né, tudo automaticamente. Isso é muito fácil, isso é muito prático para você, leva apenas aí 3, 4 segundos, né? É só você clicar. Enquanto eu estou falando aqui, você pode muito bem ali clicar, deixar seu joinha, né? Ou então pode deixar mais para frente quando terminar esse vídeo, se você gostar ou não. Tá? E hoje eu vou estar respondendo só para você ter ideia como eu entendo, né, da questão da interatividade sua comigo. Eu abri semana passada pelo Instagram aquela caixinha de perguntas, né? Perguntando o que quem me acompanha, tudo gostaria de estar sabendo, gostaria que eu estivesse conversando esse ano. Então, toda semana eu sempre abro caixinha, mas essa lá foi especial. Eu pedi para que os meus seguidores, né, as pessoas que estão sempre comigo, que eu tenho uma interação muito grande, então você não tem noção de como que é internamente, que eu sou muito discreto, então muita coisa eu acabo não passando, mas assim, ó, só para você ter ideia, ó, tirando, acho que essa folha aqui, ó, tudo isso daqui é pergunta que eu tirei, que eu fui fazendo print das coisas, tudo que me pediram. Então eu vou começar respondendo, né, porque tem várias questões, tem várias questões bem interessantes que eu tenho certeza que também vai ser interessante para você, né? E teve uma das questões, né, eu vou estar inclusive colocando ela especial, eu quero estar fazendo pelo menos assim 90%, né, do que está aqui, eu quero estar fazendo aqui vídeo, né, para você, porque muitas das questões que estão aqui eu sei que vai interessar para muita gente, para muitos outros profissionais. E teve uma pergunta lá que eu quero abrir com ela que eu achei bem interessante, né, que um dos grandes seguidores, na verdade um grande amigo também, né, se tornou um amigo, ele pergunta o seguinte, ele pergunta não, ele questiona, né, ele fala assim, gostaria que falasse um pouco mais sobre parâmetros. Falar de parâmetros, né, a gente está ligado diretamente à linguagem digital e à linguagem de computador. Né? Quando a gente vai falar de parâmetros, né, nessa linguagem de computador, a gente está dizendo nada mais que comandos que ele vai executar. Os parâmetros, né, eles estão disponíveis em cada aparelho que nós trabalhamos, cada aparelho que ele seja robótico. Tá? Não estou falando de dimmer, que dimmer é uma outra pegada. Mas quando a gente pega aparelho robótico, que são os movings, que são os LEDs, que eu acho que são os mais utilizados, a gente tem os parâmetros. Os parâmetros, então, são os comandos que nós temos para esse aparelho. Por isso que é tão importante você saber o que é PET. Tá? Se você não sabe o que é PET, eu vou estar fazendo uma aula um pouco mais detalhada sobre o que é PET, mas só para você entender, o PET ele é a raiz de todo o sistema. Se você trabalha com iluminação e não sabe o que é PET, eu peço desculpas, volta a estudar iluminação e vai entender o que é um PET. Não adianta nada você bater no peito e falar eu sou iluminador e não saber o que é um PET. Tá? Então o PET, se você não sabe o que é PET, né, sempre faço essa analogia, se você não saber o que é PET, o PET é como se eu me formasse em Direito e não conhecesse a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá? Só para você ter ideia da importância do PET para a nossa vida. Então, quando você vai dentro do seu console e você faz o PET, ou seja, né, você vai avisar, né, o software que você vai estar trabalhando naquele console, você vai avisá-lo que tipo de comportamento, né, ele vai ter, que tipo de material ele vai ter, e a partir daí a gente vai ter os parâmetros de cada material. Por exemplo,
né? Você pega um LED, vamos colocar um LED RGB, coisa simples. Um LED RGBW, né? Ou seja, ele tem vermelho, verde, azul e branco, certo? Então, um LED RGBW, tá? Se você vai lá e você fala assim quando você vai fazer o patch do aparelho, você vai lá e fala para o seu console, para o seu software, né, para o software do console do que você está utilizando. Ah, eu estou entrando com esse LED XRGBW, modelo tal, tal, tal. Ele vai mostrar para você, por exemplo, que de repente esse LED ele pode estar mostrando para você diversos comandos. Então ele vai dar uma linha de comandos ali para você, como por exemplo, tá, você pode ter, vamos só para a gente, eu vou arredondar o número para ficar mais fácil. De repente ele vai te dar ali que você tem 10 parâmetros daquele LED, certo? Então de repente é um dimmer, tá? Um parâmetro 1, depois RGBW, parâmetro 2, 3, 4, 5, RGBW, depois ele tem um parâmetro de estrobo, tá? 6, ele tem um parâmetro de macro, 7, e ele tem outros 3 parâmetros aqui que de repente pode ser alguma coisa dele, para você entrar no aparelho, para você fazer alguma coisa. Então ele te dá 10 parâmetros, certo? Te dá 10 parâmetros, ou seja, 10 comandos para você trabalhar. Por que o parâmetro é tão importante para a gente saber quanto tem de parâmetro, né? Quanto tem cada aparelho? O parâmetro ele vai definir para você também juntamente o endereçamento desse aparelho. Se esse aparelho de 10 começar no 1, eu vou ter que contar depois de 10, ou seja, 11, para começar um segundo aparelho. Então, se eu tiver uma distribuição ali de 4 aparelhos, por exemplo, o primeiro começa no 1, o segundo no 11, o terceiro no 21 e o quarto no 41, certo? Tá? Isso daí, você pode estar fazendo o cálculo, né, enquanto você está, que é o conta do endereçamento do MX, você pode estar fazendo esse cálculo lá quando você está colocando o aparelho, ou então você chega, né, quando a gente pega ali cálculos quebrados, por exemplo, eu vou pegar um aparelho que tem 37, né, 37 parâmetros, 37 comandos. E fica um pouco complicado você fazer, então você vai lá dentro do console, no seu software, ou então baixa algum aplicativo e ele vai te dar o endereçamento através desses parâmetros. Por que eu tenho isso? Porque cada aparelho desses 4, por exemplo, né, vamos colocar aqui os 4, né, cada aparelho desses 4, ele não pode interferir um no outro. Ah, mas de repente eu quero colocar tudo num só. Tá, você pode colocar tudo um e um. Só que eles não vão trabalhar independentes. Se você quiser muito mais possibilidades, você vai ter que trabalhar com eles independentes. É para isso que existe a linguagem digital, é para isso que existe a linguagem robótica, para você trabalhar com eles separadamente, tá? Uma outra coisa interessante também que você vai encontrar da questão, quando a gente fala de parâmetros, é a nomenclatura. Você vai encontrar com mais 2 nomes esses parâmetros, que é fixture, né? Ou seja, né, muitas vezes você vai entrar, né, numa ficha técnica, né, de algum desses aparelhos, ele não vai aparecer o parâmetros ou parameters para você, ele vai aparecer como fixture. Fixture, eu estou escrevendo aqui fixture. Eu vou ver se eu encontro algum aqui na internet e coloco aqui em algum lugar para você estar dando uma olhada, tá? Então, fixture também é um nome que você pode encontrar. E tem também mais um terceiro nome, né, que você vai encontrar para esses parâmetros, nessas fichas técnicas, né, de aparelhos, que é features. Features, né? Que são nomes em inglês, que é mais do lado britânico ali que você vai encontrar, mas aqui geralmente você vai encontrar ele mais como atributos, né? Porque nada mais são que atribuições que você dá para o aparelho. Olha que interessante isso, né? Parâmetro é atribuição também, a gente pode dar esse nome. Então, como a gente aqui no Brasil, a gente não tem uma característica nossa para estar executando nessa nomenclatura, então a gente acaba usando esses nomes mais gringos, né, para estar resolvendo aí de alguma maneira. Mas o importante é que você saiba, né, que é isso. Todos eles são parâmetros, todos eles são quantidades de comandos, né, quantidades do que aquele dispositivo eletrônico, aquele moving, aquele aparelho robótico vai estar me dando. Aí, por exemplo, se a gente pegar isso dentro dos movies. Eu falei agora de LED, né? Mas se a gente pegar dentro de um moving, por exemplo, quais são os parâmetros mais comuns que a gente vai encontrar nesses aparelhos? Primeiro, a gente vai ter, por exemplo, pan tilt, né?
panorâmico e tilt. Panorâmico, né, que ele faz aqui, e tilt. Né? A gente vai ter também alguns aparelhos que têm prisma. Né? Prisma é quando prisma é uma, vamos dizer assim, uma peça de cristal multifacetada, que ela tem, acho que 3, às vezes 6, 8, que ela tem diversos lados, então a luz ao passar aí, ela se divide, por exemplo, em 3 lados, né, o de 3, e por aí vai, isso é um prisma. A gente vai também ter o prisma rotacional, que às vezes ele é fixo e ele pode ser rotacional. A gente tem zoom, né, a gente pode ter zoom também nesse aparelho, é uma característica também muito comum. Foco, zoom e foco são duas coisas separadas, né, dentro dos aparelhos. A gente pode encontrar hoje em dia tanto em LED quanto no Moving Light, né, Beam, Spot, Wash, que outro dia também vou estar falando a respeito deles. A gente tem também, eu tô com cola aqui, tá, gente? Esse daqui é do meu livro, tá? Do meu livro digital, que em breve vocês vão ficar sabendo uma coisa extremamente importante dele, tá? Desculpa pelo corte, fui obrigado a dar um cortezinho aqui, mas como eu estava falando, né? E outras atribuições também que você vai encontrar, por exemplo, é o gobo. O gobo você vai encontrar tanto ele fixo quanto ele rotativo. Né? Então você tem essas duas formas também de estar colocando. Alguns aparelhos, né, eles têm características assim que você pode selecionar também. Então você pode selecionar o número de endereçamentos que você quer. Então ele tem desde um endereçamento assim mais com uma quantidade menor vamos dizer assim, de parâmetros, com uma quantidade maior. Quando a gente chama isso daí de ajuste, né? Esses ajustes que cada aparelho tem. Eu cheguei a ver, acho que até 3 ajustes, né? Então você tem ajuste X1, X2 e X3, por exemplo. Tá? Isso aqui só para você poder entender como é a matemática. E o que acontece, né? A diferença de um para o outro. Quando a gente tem menos parâmetros no aparelho, né, no mesmo aparelho, a gente vai trabalhando com características dele que são mais simples dele. Se a gente pegar, por exemplo, um aparelho que tem, por exemplo, 20, e de repente no X1, no X2 ele vai ter, sei lá, 28, e no X3 ele vai ter 35, né, 35 parâmetros. Esses 35 parâmetros nada mais são do que um ajuste fino do aparelho. Tá? Na maioria das vezes a gente sempre acaba optando pelo mais simples, né? Por quê? Porque a gente deixa o ajuste fino, por exemplo, quando a gente vai entrar em temporada em um local fixo, que a gente quer que aquilo seja perfeito, é coisa mínima às vezes, né? E muitas vezes no dia a dia isso não vai interessar tanto para a gente, a não ser se você montar anteriormente, tá? Antecipadamente. Isso é uma característica também bem importante. Uma outra coisa também que alguns deles podem ter nos parâmetros são as facas, que você pode encontrar também com o nome de blade, né? Blade, que seria uma espécie de bandó, né? Blade, que é faca, bandó, você pode encontrar dessa forma também, alguns dos aparelhos. Alguns aparelhos também têm o sistema de cores, pelo disco de cores, ou então pelo sistema CMY. Tá? Disco de cores ele vai trocando a cor, então você vê a troca ali quando gira, e o CMY ele faz a troca, né, de sistema da síntese aditiva, né, de cor. Né? Se você não sabe o que é, busca saber aí, porque isso é muito importante você saber. Deixa eu ver o que mais. E tem uma outra característica também, que alguns deles, né, você pode encontrar também, por exemplo, né, o wash. Né? O wash nada mais é que ele vai abrir o zoom, né, e espalhar muito mais a luz. Características, por exemplo, de alguns híbridos, né, de alguns aparelhos híbridos que eles têm ali um comando, né, ele tem uma característica de parâmetros assim, muito grande, então você vai poder encontrar isso também. Então, quando a gente fala de parâmetros, nada mais é que eu estou falando isso, todas as atribuições que o aparelho vai conceder para você, tudo aquilo que é importante, que você entenda que o aparelho, são características que o aparelho vai te dar. Beleza? Bom, espero ter respondido isso. Se você tiver ainda alguma dúvida, entre em contato comigo. Se você gostou desse vídeo, pode estar deixando aí um like, né? Repasse para os amigos. Não se esqueça, né? Se inscreva no canal e eu te convido a partir de agora. Bora? Bora iluminar o mundo? Bora lá?